Eu sou a Fabi Libras do canal Fabi Libras e esse é o meu sinal em Libras. E hoje eu vou contar uma história que tinha tudo para ser de empatia positiva, de aceitação, de eu não rotulo as pessoas pela sua aparência ou pela sua deficiência, limitação no caso. O que aconteceu é o seguinte, uma amiga minha surda, ela foi para uma entrevista de emprego, para um cargo que ela estudou muito, batalhou muito para conseguir, para estudar, né, para ter todas as capacidades, todas as habilidades para poder ocupar esse cargo. Mas aí quando ela chegou lá para fazer a entrevista, a pessoa que a recebeu já começou a sentir um certo desconforto, porque percebeu que a minha amiga é surda e não sabia lidar com aquilo, porque ela não estava preparada para receber um candidato surdo. Ela provavelmente não sabia Libras e não sabia como conversar com a minha amiga. E ficou um ambiente meio estranho, né? Meio ruim para minha amiga, para as duas. Isso mostra o total despreparo das empresas na hora de contratar uma pessoa surda, porque eles tinham que ter a capacidade de saber a língua ou de conhecer, de ter alguém, de ter um intérprete, mas enfim. A gente precisa avançar muito nessa questão de empatia com os surdos, né? Com essa questão do ambiente de trabalho na empresa. E então a minha amiga foi fazer a entrevista, só que a entrevista provavelmente deve ter sido ou leitura labial, ou a maior parte escrita num papel, né? E análise de currículo. E quando a pessoa do RH pegou o currículo dela e viu que ela era surda, né? Olhou, teve a confirmação. Ela falou assim: ah, mas você é PCD, pessoa com deficiência, não pode ocupar esse cargo. Ela: oi? Por quê que eu não posso ocupar esse cargo? Porque PCD não escolhe vaga. Como assim? Tipo, olha como a gente coloca rótulo nas pessoas antes de conhecer, antes de saber realmente quais são as capacidades dela, as habilidades, se ela pode fazer. Então, minha amiga ficou bastante chateada com isso. Aí ela perguntou quais são os cargos que tem. Aí a pessoa disse assim: ah, tem esses daqui. Eram muito inferiores ao que ela tinha, o que ela pretendia. Mas como ela precisava, ela acabou aceitando de experiência um cargo inferior para ver o que ia acontecer. Depois, então, começou o trabalho e ela começou a se sentir mal no ambiente de trabalho. Ela começou a se sentir excluída. Começou a perceber que as pessoas ali não tinham empatia com ela, não a cumprimentavam porque perceberam que ela é surda. A minha amiga tentava cumprimentar, mas as pessoas não cumprimentavam, as pessoas conversavam coisas que a minha amiga não entendia. Excluíam ela de todas as maneiras, no refeitório, não sentavam perto dela, não ofereciam ajuda quando ela precisava no trabalho. E ela começou a se sentir mal. E ela começou a perceber que também, além de se sentir excluída, ela achou que as pessoas começavam a ter um certo preconceito, porque ela é surda, porque ela não era capaz de se relacionar com as pessoas do mesmo modo do que um ouvinte. E ela começou a fazer muito mal para a saúde emocional dela também, porque ela começou a pensar: poxa, as pessoas olham para mim e acham que eu sou doente, acham que eu sou nervosa, acham que eu tenho algum outro problema. Isso, infelizmente, é bastante normal. Muitas empresas, elas, com a sua equipe de funcionários ouvintes, eles não sabem lidar com uma pessoa surda. E o surdo começa a se sentir excluído na própria empresa. Aí começam os rótulos. Ah, surdo é nervoso, surdo não dá bom dia, surdo não conversa. Como é que ele vai conversar se ele não tem abertura? Se ele não tem a empatia, se ele não tem a mão estendida, se ele não tem um sorriso, se ele não tem um bom dia? Por que a gente coloca rótulo nas pessoas antes de conhecê-las? Por que a gente julga uma pessoa surda? E no ambiente de trabalho, o surdo se sente muito mal quando não tem um entrosamento. Surdos e ouvintes, falta conexão, falta o conhecimento do que é Libras, principalmente o conhecimento de como é ser surdo, né? Existe um ser humano ali que precisa de ajuda,
que quer ser entrosado dentro de um ambiente de trabalho, que precisa dessa empatia positiva, que precisa dessa conexão. Há muita falta de conexão hoje em dia nas empresas quando há um surdo trabalhando. Surdo não é nervoso, surdo não é estressado, surdo não é mal educado, ele apenas reage ao ambiente. Então a gente precisa pensar nisso. Vamos olhar o surdo como pessoa, não vamos olhar a surdez na pessoa, vamos olhar a pessoa surda e vamos procurar entender como é ser surdo e não apenas querer saber sobre a Libras. Tudo bem? Então é isso aí. E qual é a sua opinião sobre tudo isso? Tá bom? Muito obrigada. Tchau!